E aí, pessoal, tranquilo? Vou gravar um vídeo aqui sobre o meu próprio resumo, tá? Direito constitucional, poder executivo, tá? É o meu próprio resumo, isso, é a minha própria letra, tá bom? Então, poder executivo. O poder executivo vai ser exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, tá? Note aqui que o vice-presidente, ele não aparece aqui, tá? Mais para frente a gente vai ver que o vice só auxilia se for convocado pelo presidente para missões especiais ou no caso da falta do presidente, tá? Que ele exerce, tá? Mas o vice não nem exerce e nem auxilia a princípio. Então, o poder executivo é exercido pelo presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado. E a eleição do presidente da República já importa automaticamente na eleição do vice. Tá? Quando vai se dar essa eleição? No primeiro domingo de outubro, tá? Que vai ser o primeiro turno, isso a gente sabe. E no último domingo de outubro vai ter o segundo turno, se houver. Tá? Isso do ano anterior ao término do mandato vigente. Então, quem vai ser eleito? Aqui. Quem é o eleito? É o candidato registrado em partido político que obtiver maioria absoluta dos votos. Maioria absoluta dos votos, e esses votos são os não computados. Não vão ser computados nesses votos os brancos e os nulos. Tá? Então, a maioria absoluta dos votos, não computados brancos e nulos. Tá? Segundo turno. Quando ninguém atinge maioria absoluta no primeiro turno, tá? São os dois candidatos mais votados e eleito quem obtiver maioria dos votos válidos. No caso de empate, quem vai assumir é o mais idoso, tá? Antes do segundo turno, teve morte, teve desistência ou impedimento do candidato, antes do segundo turno, tá? Morte, desistência ou impedimento do candidato. Convoca o de maior votação dentre os remanescentes. Vai convocar, no caso, o terceiro, o quarto, para poder substituí-lo, né? No caso, e a posse? Bom, a posse vai se dar em sessão no Congresso Nacional, tá? E o presidente vai prestar o compromisso de defender a Constituição Federal, observar as leis, bem geral do povo, sustentar a União e da independência do Brasil, tá? A partir desse compromisso, principalmente aqui vão surgir os crimes de responsabilidade que a gente vai ver mais pra frente, tá? Na posse, se ele não tomar posse em 10 dias, tá? No caso aqui está falando tanto o presidente quanto o vice-presidente, o cargo será declarado vago. Tá? Se ele não tomar posse em 10 dias, tanto o presidente quanto o vice-presidente, o cargo será declarado vago. E o vice? O vice-presidente, ele substitui o presidente da República nos impedimentos, sucede o presidente da República no caso de vacância, ele auxilia o presidente da República quando este convocar missões especiais, que foi o que a gente falou lá no começo, tá? E também demais atribuições que vão estar descritas em lei complementar. Tá? Bom, impedimento ou vacância, tanto do presidente quanto do vice-presidente. Quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados primeiro, depois o presidente do Senado Federal e depois o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? É a linha sucessória do presidente da República. Então tá lá o presidente da República, depois é o vice, depois o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do STF. Tá? No caso, teve vacância. Aqui pelo desenho que eu fiz aqui, teve uma vacância. Tá? Então, vacância tanto do presidente quanto do vice. Tá? Se não for vacância só do presidente, no caso o vice assume. Mas teve vacância do vice também. Então, se for 2 anos, nos primeiros 2 anos de mandato, né, o mandato do presidente é de 4 anos, se for nos primeiros 2 anos, 90 dias após a vacância do vice, tá, tem que ter nova eleição. Tá bom? Agora, se for nos 2 últimos anos de mandato, desses 4 anos, né, já está na segunda metade do mandato, aí 30 dias após a vacância do vice, vai começar, o Congresso Nacional vai fazer uma votação interna.
É o próprio Congresso Nacional que vai definir, tá? Quem vai ser o sucessor. Bom, o prazo começa a correr após a vacância do vice e o eleito deve completar o período de mandato do antecessor. Então, se faltar, sei lá, um ano para acabar o mandato, ele vai ficar um ano só, esse novo eleito. Ele não vai ficar 4 anos, entendeu? Só um ano só. A contagem nunca vai mudar. O mandato do presidente da República é 4 anos, tá? E vai sempre se iniciar no dia 1º de janeiro. E no caso de ausência do país, tanto do presidente quanto do vice, bom, 15 dias, até 15 dias, o presidente pode se ausentar do país, tanto o presidente quanto o vice, né, sem autorização do Congresso Nacional. Agora, por mais de 15 dias, precisa de autorização do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. Então, também, observação que tem que tomar cuidado, a gente sabe que mais de 15 dias vai precisar de autorização, mas de quem? É da Câmara dos Deputados? É do Senado Federal? Não, é do Congresso Nacional. Essa é uma das atribuições do Congresso Nacional que a gente estuda no Poder Legislativo. Tá bom? E agora, quanto às atribuições. As atribuições do Presidente da República. Bom, ele vai nomear e exonerar ministros de Estado. Tá? Nada mais justo, porque os ministros são quem o auxilia, né? Então ele tanto nomeia quanto exonera. Tá bom? Exercer com auxílio dos ministros de Estado, que a gente já viu, a administração pública federal. É ele quem vai organizar, né? Ele que tem a direção superior da administração federal. Ele vai iniciar também o processo legislativo, né? Mas nos casos previstos na Constituição. Tá? Porque não só ele inicia o processo legislativo, né? Principalmente o próprio Poder Legislativo inicia, mas existem alguns casos que são de competência do Presidente da República iniciar. A gente vai ver aí o caso de tudo que envolve as Forças Armadas, etc. Tem todo da própria administração pública federal. Enfim, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e também expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Então, no caso, quanto à lei, ele vai sancionar, ele vai promulgar depois e ele vai fazer publicar. Tá? Agora, que ele expede são os decretos e os regulamentos. Para quê? Para a fiel execução da lei. Tá? E se ele não sancionar essas leis, ele também vai poder vetar. Também é competência dele. É atribuição do presidente da República vetar os projetos de lei. Tanto total como parcialmente, tá? Que mais? Atribuição do presidente da República, dispor mediante decreto sobre, e esse aqui é o que a gente chama de decreto autônomo, tá? A organização da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa ou criação e extinção de órgão. E também dispor mediante decreto sobre extinção do que? De funções e cargos quando vagos. Então isso aqui não pode confundir. Tá? Organização ele vai dispor mediante decreto sobre a organização da administração federal, tá? E mesmo assim, quando não implicar aumento de despesa, que isso teria que ter sido feito pela lei, né? Ou criação e extinção de órgão. Criação e extinção de órgão. Agora, ele também pode dispor mediante decreto sobre extinção, e aí não é criação, é só extinção, de funções e cargos, porém quando estiverem vagos. Tá? Também é atribuição do presidente da República manter relações internacionais, isso é meio que até óbvio, né? Ele como presidente da República, ele também é chefe de Estado e não apenas chefe de governo. Celebrar tratados internacionais, olha só, também tem a ver com internacional, coisa internacional, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Tá? Ele que é responsável por decretar estado de defesa, o estado de sítio, tá? E também decretar e executar a intervenção federal. Tá? Todos esses três precisa passar pelo Conselho da República ou Conselho de Defesa Nacional, né? Caso é uma das atribuições. E isso a gente vai estudar lá na frente, que é um conselho sem poder nenhum de decisão, simplesmente é um conselho mesmo. O presidente da República vai remeter mensagem
e plano de governo, tá, ao Congresso Nacional, na abertura da sessão legislativa. Logo lá no começo do ano, ele já remete mensagem e plano de governo, tá, expondo as situações do país, também solicitando as devidas providências. Bom, o presidente da República também exerce, ele também concede indulto e comuta penas. Conceder indulto e comutar penas. Outra atribuição, exercer o comando das Forças Armadas. Ele é o comandante das Forças Armadas, é o maior comandante das Forças Armadas, é o presidente da República, tá? Ele que exerce o comando. Nomear, após o Senado Federal aprovar, tá, os ministros do STF, os ministros dos tribunais superiores, governadores de territórios, cuidado aqui, não é de estado, não é de Distrito Federal, e sim território. Território a gente sabe que faz parte da União, a gente não tem nenhum território, mas a Constituição prevê, a gente poderia ter, ou pode vir ainda a ter, tá, mas faz parte da União. Tá? Procurador-Geral da República, presidente e diretores do Banco Central, então a cúpula do Banco Central. Outros servidores que a lei determinar. Também a gente vai ver que também os ministros, 1/3, né, dos ministros do TCU, é ele também que nomeia. Tá? Então, vamos lá. Ele vai nomear, após a aprovação do Senado Federal, os ministros do STF, ministros dos tribunais superiores, governadores de território, procurador-geral da República, presidente e diretores do Banco Central, outros servidores que a lei determinar. E aí também vai ter um inciso que vai falar dos ministros do TCU, que ele escolhe 1/3, tá? Ele também vai nomear magistrados nos casos previstos na Constituição, o advogado-geral da União, e membros do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional. São os membros que estão descritos que ele que escolhe, tá? Ele também é responsável por convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. É ele quem convoca, é ele quem preside o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Tá? E convoca também quando e se quiser, ele não é obrigado a convocar. Tá? Ele também quem é responsável por declarar a guerra e celebrar a paz, porém autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Tá? Outra atribuição, conferir condecorações, distinções honoríficas, a permitir que forças estrangeiras estejam no país, né, apenas nos casos previstos em lei complementar. A lei complementar que vai definir quando que ele pode permitir isso, que forças estrangeiras estejam pelo país, tá? Isso quem vai decidir é a própria lei complementar. Tanto que transitem quanto permaneçam temporariamente, tá? Isso é importante. Ele vai prestar contas ao Congresso Nacional. Desculpa, aí em cima. Ele é o responsável por enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, tá? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento. Ele também é responsável por prestar contas ao Congresso Nacional anualmente, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. 60 dias é o prazo que o presidente da República tem. A gente vai ver lá no poder legislativo, inclusive, que se ele não prestar contas, o TCU vai atrás disso, tá? Mas quem julga essas contas é o próprio Congresso Nacional. Então ele tem obrigação de prestar ao Congresso Nacional anualmente, tá? Uma vez por ano, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, logo no começo do ano. Ele também pode editar medidas provisórias com força de lei, a gente vai ver dentro do processo legislativo isso, tá bom? Ele pode prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. E aqui, olha só, não está falando de criar, tá? Está falando de prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei, tá? Agora tem 3 hipóteses de delegação, tá? Para 3 pessoas. Que ele pode delegar para os ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República e para o Advogado-Geral da União, tá? 3 coisas. Uma é o decreto autônomo, tá? Que a gente viu, que vou voltar até aqui,
que esse é importante, o decreto autônomo, que diz que ele pode dispor, mediante decreto, sobre o quê? Sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgão, e também dispor mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, tá? Então, o decreto autônomo é isso e pode ser delegado aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Essas 3 pessoas, tem que decorar. As delegações podem ser feitas para 3 pessoas: Ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. É o decreto autônomo. Tá? Conceder indulto e comutar penas, também pode ser esses 3. E prover e extinguir cargos públicos federais. Prover e extinguir cargos públicos federais. Responsabilidade. Vou começar a falar aqui sobre os crimes de responsabilidade. Bom, atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. É o primeiro item. Tá? Livre exercício do poder legislativo e judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais, das validades das unidades, desculpa, nem eu entendi minha letra aqui, das unidades da federação, dos estados, né? Então, o presidente da República não pode atentar contra o livre exercício do poder legislativo e judiciário, tá? Seria loucura. Contra o Ministério Público também seria loucura, não pode. E contra os poderes constitucionais das unidades da federação. A gente tem um pacto federativo, né? Não podemos admitir que o presidente da República, que é aquele que tem o domínio da máquina pública, né, tenha poderes para ir contra, no caso, o pacto federativo, né? O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, tá? Ele não pode ir contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, tá? Ele não pode ir contra a probidade na administração. Ele tem que lutar pela que exista a probidade, né? A lei orçamentária também. Ele não pode atentar contra a lei orçamentária. Isso é importante. Ele não pode atentar contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, para decorar, é crime de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra a existência da União, livres exercício do Poder Legislativo e Judiciário, MP, poderes constitucionais das unidades da Federação, contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, contra a segurança interna do país, contra a probidade na administração, contra a lei orçamentária e contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esses crimes de responsabilidades eles vão ser definidos em lei especial, tá? A Constituição, a Câmara dos Deputados admite a acusação por 2/3, tá? Quando existe a possibilidade de se abrir o processo contra o presidente da República, tá? O caso isso primeiro vai para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ela vai admitir ou não a acusação. Para ela admitir que possa existir essa acusação, tá, que vai ser instaurado o processo contra o presidente da República, tem que ter aprovação de 2/3, tá? Então, a Câmara dos Deputados admite a acusação por 2/3. No caso de crime comum, vai para o STF, e se for crime de responsabilidade, vai para o Senado Federal, tá? O presidente da República ficará suspenso nos casos de crimes comuns, se recebida a denúncia pelo STF. Então, a Câmara dos Deputados admite a acusação por 2/3, vai para o STF. O STF recebeu a denúncia, o presidente fica suspenso. Crime de responsabilidade. O Senado Federal instaurou o processo, passou pela Câmara, aprovou por 2/3. Foi para o Senado, o Senado Federal aprovou a instauração do processo,
No caso, o presidente da República fica suspenso. Qual prazo? 180 dias, tá? Se não ocorrer o processo em 180 dias, cessará o afastamento, o presidente volta. Tá? Mas o processo continua, não quer dizer que o processo também para. Nas infrações comuns, enquanto não sobrevier sentença condenatória, o presidente da República não pode ser preso. O presidente da República não pode ser preso, tá? Nas infrações comuns, enquanto não sobrevier sentença condenatória. Tá? Na vigência do mandato, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Parece bobeira, mas isso aqui eu já vi caindo em prova. Então, na vigência do mandato, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Agora vamos falar sobre os ministros de Estado, tá bom? São os auxiliares do presidente da República. Eles têm que ser brasileiros, maiores de 21 anos e tem que estar no exercício dos seus direitos políticos, tá? Brasileiros, não fala nada de ser brasileiro nato. Então, pode ser brasileiro naturalizado, mas tem que ser brasileiro. Tem que ser maior de 21 anos, tá? Tem que estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Qual a competência dos ministros de Estado? Bom, eles vão coordenar os órgãos, tá, na área de sua competência, obviamente, referendar os atos e decretos do presidente da República. Eles vão expedir instruções, decretos e regulamentos para fiel execução da lei. Eles vão apresentar ao presidente da República um relatório anual da sua gestão, de como vai a sua gestão. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos. Tá? Então, é a lei que vai dispor sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos. E é uma lei simples, tá? Uma lei ordinária, não é uma lei complementar, não. Lei ordinária disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos. Estamos quase fechando aqui. Vamos falar agora sobre o Conselho da República. Quem é o Conselho da República? É o órgão superior de consulta do presidente da República. Tá? Ele não decide nada, tá? É uma composição mais política do que o Conselho de Defesa Nacional, que é o próximo que a gente vai ver. Tá bom? Por que é política? Porque ele vai ter, além do vice-presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado Federal, né, que são os três que fazem parte da linha sucessória do presidente da República, e também vão estar lá no caso do Conselho da Defesa Nacional, né? Aqui a gente vai ter líderes da maioria e minoria da Câmara dos Deputados, líderes da maioria e minoria do Senado Federal. Então, uma composição bem mais política, tá? A gente vai ter aqui cidadãos, etc. Então, vamos lá, vamos para a composição. Então, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal, a linha sucessória do presidente da República, né? Líderes da maioria e minoria da Câmara dos Deputados e líderes da maioria e minoria do Senado Federal, tá? Esses aqui, a gente vai ver que eles podem ser naturalizados. Na verdade, é por exclusão, né? Por quê? Porque nem vice-presidente da República, nem presidente da Câmara dos Deputados e nem presidente do Senado Federal podem ser naturalizados. São cargos privativos de brasileiro nato, tá? Aí a gente vai ver que também, além desses líderes da maioria e da minoria, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, também tem 6 cidadãos nessa composição. E esses 6 cidadãos, eles devem ser brasileiros natos, tá? Brasileiros natos, com mais de 35 anos. Não pode ser muito novo, mais de 35 anos. O mandato vai ser de 3 anos, vedada a recondução. Mandato de 3 anos, vedada a recondução. 2 desses 6 vão ser escolhidos pelo presidente da República, 2 pela Câmara dos Deputados e 2 pelo Senado Federal. Então, são 6 cidadãos, 2 escolhidos pelo presidente, 2 pela Câmara dos Deputados, 2 pelo Senado Federal. Tem que ser brasileiros natos com mais de 35 anos, tá? Para exercer um mandato de 3 anos, vedada a recondução. E também o ministro da Justiça. O ministro da Justiça aqui, ele faz parte dos dois. Também faz parte tanto do Conselho da República quanto do Conselho da Defesa Nacional, tá bom?
O Conselho da República ele deve pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Tá? Então, eles devem pronunciar-se. Pronunciar-se significa não decidir, tá? Simplesmente pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, tá? Estabilidade da democracia. Bom, tem a ver com o Conselho da República. O presidente pode convocar ministro de Estado se o assunto em pauta for referente ao seu ministério. Tá bom? E o Conselho de Defesa Nacional? O Conselho de Defesa Nacional é um órgão também de consulta do presidente da República, agora referente à soberania nacional e defesa de Estado democrático. Tá? Então, ele é um órgão em que os seus membros têm uma composição menos política. Você não vai ver aqui maioria nem minoria de nada. Tá? Começa tanto com o vice-presidente quanto o presidente da Câmara, quanto o presidente do Senado. Tá bom? O ministro da Justiça, que eu já falei que faz parte dos dois. E agora, o ministro de Estado da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento e comandantes das Forças Armadas, tá? Nada mais justo, a Defesa Nacional. Tá? Então, ministro do Estado de Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento e comandantes das Forças Armadas. Tá? Aqui a gente percebe que tem mais poder executivo. Tá? Então, é menos política, a composição é menos política. Tá bom? A competência daqui do Conselho de Defesa Nacional. Competência é opinar nos casos de guerra, declaração de guerra, no caso de decretar a paz, opinar nos casos de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, que também é uma das coisas, das competências do Conselho da República. Ó, deve pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. A única coisa é que o Conselho da República tem mais a ver com a democracia, né, estabilidade das instituições democráticas, e aqui tem mais a ver realmente com a defesa nacional, né? Então, aqui ele vai falar não só sobre estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, como também opinar também sobre guerra e paz, tá? Propor critérios, uma das competências, né? Propor critérios e condições para a utilização de áreas indispensáveis à segurança do território, principalmente fronteiras e preservação e exploração de recursos naturais. Tem lógica, né? A utilização de áreas indispensáveis à segurança do território. Tem como, ele vai ter que propor critérios e condições para tal, principalmente nas fronteiras e preservação e exploração de recursos naturais. Tá? Ele também tem competência de estudar o desenvolvimento de iniciativas para garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Tá? Então, o Poder Executivo é isso aí. Encerramos por aqui.